Eu já tinha eliminado o Dr. Glaucio. Bom dia, doutor. Bom dia! Eu já tinha eliminado de mim, doutor, a ansiedade. Aí eu inventei de concordar com a Geise, com o pessoal do comercial, que eles estão organizando alguma coisa que vai acontecer no dia 27. E eu prometi que eu não ia perguntar o quê, não ia entrar no meio, não ia falar nada. E agora eu tenho que cumprir o que eu combinei. Só que o problema é que eu tô ansioso, aí fica todo mundo aqui no Bom Dia Tela Live fazendo contagem regressiva, e isso mata eu por dentro, que eu sou ansioso, doutor. O que eu faço, doutor? Bom, tem coisas que é melhor a gente também ter um pouquinho de ansiedade quando a gente está se ativa, né? Porque assim, às vezes a gente fala que é ansioso, mas é muito mais uma expectativa, né, Paulo Júnior? Exatamente. É na expectativa, e quando a expectativa é boa, quando coisas boas vêm, é bom. Uma dose disso, ela é uma dinâmica que nos motiva, então vale a pena também. Muito bom. Seja bem-vindo, doutor. Seja muito bem-vindo a mais esse Bom Dia Tela Live, a mais esse dia. Hoje nós temos um conteúdo maravilhoso. Cumprimente essa galera aí, que já estamos em praticamente 200 pessoas aqui para fazer essa manhã uma manhã de muita benção. Vai lá. Bom, bom dia a todos e a todas do Brasil todo, sem exceção. É uma honra mais uma vez estar com vocês aqui no Bom Dia Tralife, né? Como diz meu amigo Milton, é uma dose diária de energia para vocês, né? E é muito bom estar com vocês, né? Estamos aqui em altíssima energia também aqui em Brasília, né? Um dia lindo que amanheceu hoje. Saí, o sol estava nascendo e já estamos aqui no trabalho, né? Nosso trabalho hoje vai ser bem bacana, vamos ter um dia bacana, um dia com muita movimentação. Quero parabenizar todos os distribuidores pelo domingo aí, na convenção, que foi linda, viu, Paulo Júnior? E parabenizar a você e a toda a equipe que estava ali no staff ali, organizando, porque ficou belíssimo, realmente um programa lindo que fez a gente ficar até o final assistindo, maravilhoso. Eu confesso que cada dia vocês estão realmente se superando. Parabéns. Valeu, doutor. Muito bom. E hoje nós temos um conteúdo maravilhoso. Nós vamos falar sobre as tecnologias, as terapias eletromagnéticas de baixa intensidade versus a imunidade, né? Nós vamos falar aí sobre a construção de uma boa imunidade. Doutor, qual é a sensação de saber que 2 anos atrás, eu tenho live aqui com o doutor falando isso, ó, 2 anos atrás, no primeiro mês que começou a pandemia, o doutor disse assim, pessoal, uma pandemia global desse nível não vai embora, o Covid não vai desaparecer, daqui a 10 anos nós ainda vamos estar com pessoas com Covid. Então a vida tem que continuar. Lembra que o doutor falou isso? A gente tem que aprender a viver com isso. E depois de 2 anos, a gente vê que de fato a sua experiência que Deus te deu através de tudo que o doutor viveu, de fato é isso. E as pessoas, elas começaram a cair a ficha de que eu vou ter que cuidar da minha saúde mesmo, porque é melhor prevenção. Claro que existe a vacina, claro que existem os cuidados que são absolutamente imprescindíveis, mas a melhor prevenção é estar com a saúde em dia. Porque uma hora ou outra acontece da pessoa pegar por qualquer que seja o motivo, e se a pessoa não tiver com a imunidade bem, a gente já sabe, né, doutor? E eu queria que o doutor fizesse uma introdução sobre isso, qual é a importância da imunidade em relação à Covid-19, não só a Covid-19, mas o organismo inteiro. O que é imunidade, doutor? Que diacho é isso que tanto se fala de imunidade? O que é isso no nosso corpo? Bom, a imunidade, Paulo Júnior, é um mecanismo de defesa natural que o ser humano tem, e principalmente contra patógenos, né? E quando a gente fala patógenos, a gente pode separar basicamente três, que seriam vírus, bactérias e fungos, né? Mas também temos outros patógenos e outras ações externas em que o nosso mecanismo de defesa, a imunidade, também vai ser ativada. Então, por exemplo, quando você sofre um acidente ou quando você está passando, por exemplo, por um distúrbio socioemocional, a sua imunidade ela é alterada em função disso, né? Porque o processo de imunização ele está ligado ao melhor funcionamento possível do sistema orgânico. Quando o sistema orgânico ele começa a falhar no seu funcionamento, nós temos então baixa imunidade. E existem algumas formas de você buscar essa imunidade e ela está bem em seu organismo. As regras principais são aquelas dos 5 pontos da mão, né? Que a gente já falou. Ou seja, alimentação saudável, não fumar, não ingerir bebida alcoólica,
a fazer atividade física e boa noite de sono, né? Então, essas são características fundamentais. Só que nós estamos vivendo um momento agora, e aí nós passamos 2 anos de uma pandemia, e agora nós estamos entrando numa nova fase desse processo que se chama-se endemia, certo? Então, o que significa isso? Significa que nós iremos conviver com esta doença ao longo de nossa vida e que ela se torna cada vez menos recorrente nas pessoas, ok? Nós vamos ter contato, mas vamos estar muito mais resistente às afecções. Então, ela se torna endêmica. Só para você ter uma ideia, é possível que algumas regiões do nosso país ou do mundo, que pessoas não sejam mais acometidas com a Covid-19 num médio espaço de tempo, porque aquela região se torna com alta imunidade e aquelas pessoas passam a ter as suas defesas contrárias a esse vírus, tá? O fato é que ainda temos ainda muita lenha para queimar, mas, como você acabou de dizer, né, a vida precisa seguir com a maior força possível, porque é a nossa presença nas ruas, é a nossa presença no nosso trabalho, a nossa presença no nosso próprio lar, de forma leve, natural, que faz com que a imunidade também seja elevada, né? Pessoas que ficam dentro de casa durante muito tempo, Paulo Júnior, elas têm mais chance de não promover essa imunidade completa, já que elas não estão em contato com os riscos epidêmicos, com os riscos epidemiológicos, e isso faz com que baixe a epidemiologia dela. As energias de baixa intensidade, e aí em específico infravermelho longo, magnetismo e energia quântica, são as três principais que atuam no processo da imunidade, elas atuam como um ativador metabólico, um ativador da reparação da comunicação celular, tá? Isso é muito importante, é um termo muito importante para a gente poder conhecer. Então, uma pessoa, por exemplo, que se encontra numa situação em que tem todos os pontos de se alimentar bem, que tem uma boa noite de sono, que ingere bastante quantidade de água, mas que tem, além disso, as terapias de baixa energia, elas conseguem potencializar, não dá aqui para a gente mensurar potencialmente quanto, mas elas conseguem ativamente, à medida que estão expostas ao infravermelho, a sua imunidade. Por quê? Como é que o infravermelho faz isso? É no processo da circulação sanguínea, Paulo Júnior. Ele deixa mais eficiente esse processo, e esse processo de circulação sanguínea faz com que a comunicação do sangue com os vários órgãos e tecidos se torne mais rápida, mais eficiente e melhor, o que faz então com que a gente tenha a melhor de imunidade aí. Como que a energia magnética ela consegue melhorar esse processo de imunidade? A energia magnética faz que, durante o sono, o processo de reparação celular e de equilíbrio hormonal se torne também mais eficiente. Porque, como a gente já disse aqui, o sono não é apenas o descanso, né? O sono, o principal fator dele é justamente da reparação das células e também deste equilíbrio hormonal que a gente precisa durante o período do sono. Então, juntando essas duas energias, a gente vai encontrar uma terceira energia ativadora, que é a energia quântica. E essa energia quântica, ela tem se mostrado muito importante quando ela é feita junto com a vibroterapia. Porque ela é a energia em que no primeiro processo de vibroterapia, no início da noite, quando você vai dormir, ela provoca relaxamento, mas ela provoca diminuição da retenção líquida em determinadas regiões do tecido. E por que a gente está falando isso? Essa retenção líquida, ela dificulta com que o sistema linfático funcione melhor. E se você provoca uma vibroterapia juntamente com a energia quântica, você provoca mais fluidez, logo o seu processo de imunidade se torna também mais eficiente. Então, assim, a gente tem recomendado o uso do produto para os nossos pacientes, para as pessoas que a gente conhece, de forma preventiva na melhoria da imunidade, tá? Você é testemunha, como eu, de todas as pessoas que utilizaram o produto ao longo desses 2 anos e os riscos que elas tiveram de contaminação foram os mesmos das pessoas que não utilizaram, certo? No entanto, as pessoas que utilizaram o produto, elas tiveram muito menos afecções e tiveram muito menos evoluções para quadros críticos.
ok? E a gente está atribuindo isso a esses três principais fatores energéticos: infravermelho longo, magnetismo e a energia quântica. Dado o fato de que a doença Covid-19 é uma doença circulatória. Então, nada melhor do que usar um aparelho que previne e trata a saúde no aspecto da circulação sanguínea. Perfeito. Até porque, doutor, dentro de todos os estudos que o doutor já nos apresentou, é óbvio que o nosso produto, intencionalmente, né, existem pessoas que não entendem que por trás do produto existe uma cadeia científica muito grande. O produto, intencionalmente, ele trabalha desde a cabeça até os pés, literalmente. Mas eu fico impressionado que sempre que o doutor fala sobre o tratamento, o auxílio que o produto traz no nosso sistema circulatório, cada vez a gente entende que, na verdade, o produto ele tem a capacidade de auxiliar nas mais diversas patologias, já justamente por auxiliar na parte circulatória. Dentro disso que o doutor está falando, eu tenho uma pergunta que ela se faz muito pertinente em relação à melhoria da imunidade. Quando nós vamos falar, doutor, sobre imunidade, e aí em uma das suas palestras, eu até fiz questão de assistir ontem à noite, buscar, porque isso já é um conteúdo recorrente, a gente falando sobre imunidade, né, é um conteúdo de nível de importância muito grande, e o doutor falava que a noite de sono, ela é um dos maiores produtores da imunidade, até porque o nosso organismo ele precisa estar em equilíbrio físico-químico, o doutor usou esse termo. Quando nós falamos sobre equilíbrio físico-químico e imunidade, e o sono, né, esses três fatores que o doutor citou bem enfaticamente em um dos treinamentos sobre imunidade, eu queria que o doutor aprofundasse um pouquinho mais no entendimento da importância do sono em relação à imunidade. Sabe por quê, doutor? Porque a gente vê que constantemente as pessoas dormem mal, muitas vezes por desleixo. Eu até brinquei esses dias atrás que as pessoas ele têm despertador para acordar e não para dormir. E eu criei esse hábito. Eu tenho despertador no meu celular para dormir. A hora que dá 10h30 da noite, meu celular desperta e eu já sei que o que eu estiver fazendo, eu abandono para mim poder descansar. Bem, minha rotina mudou completamente. O doutor teve aqui por alguns dias e viu a intensidade da minha rotina e eu vivo tipo, sempre muito bem. E eu queria que o doutor falasse um pouquinho sobre isso, a importância do sono em relação ao equilíbrio físico-químico e ao aumento da imunidade. Perfeito, Paulo Júnior. O sono, historicamente, ele é conhecido como sendo um reparador energético, tá? E assim, sem ir para a linha de pensamentos holísticos, mas indo para a linha de pensamentos especificamente científicos, hoje nós temos uma especialidade na medicina, que é a medicina do sono, né? Nós, inclusive, temos associações, que é a Associação Brasileira do Sono, que congrega todos os médicos que são especialistas no tratamento do sono, tá? Então, esses profissionais têm estudado corriqueiramente diversos distúrbios do sono e como eles afetam as rotinas diárias das pessoas. Para que você possa ter uma ideia nessa relação da imunidade, uma pessoa que dorme mal, ela não consegue não dá tempo para que as suas células sejam reparadas. As nossas células, Paulo Júnior, elas tendem a serem necrosadas ao longo do dia e a gente troca essas células necrosadas por células sadias durante a noite, quando dormimos, tá? Durante a noite, por quê? Porque isso precisa acontecer na presença de melatonina e de serotonina, que são baixamente produzidas durante o dia. Então, a noite tem essa especificidade. A segunda coisa é que quando você tem uma boa noite de sono, você passa a ter um equilíbrio orgânico em que seu organismo, metabolicamente, começa a funcionar melhor. E esse funcionamento melhor, aí nós temos, por exemplo, o macrometabolismo, que é o metabolismo do nosso corpo quando nos alimentamos, quando andamos, quando trabalhamos o dia inteiro. E nós temos o micrometabolismo, que nós chamamos de metabolismo intracelular. E é desse que nós estamos falando. É o metabolismo intracelular que é reparado durante o sono, que provoca este equilíbrio físico-químico. E o que é o equilíbrio físico? Vou tentar dar um exemplo bem simples, né? Se tu tens ali um copo com água, você sabe que é possível nós fazermos, por exemplo, soro caseiro em casa. Você vai colocar um copo com água, você vai colocar
uma colher de sobremesa de açúcar e uma colherzinha dessas de café de sal. Então, você colocou três substâncias ali. O líquido, que era água, e duas substâncias sólidas. Se você colocar nessas quantidades que eu lhe falei, você tem um equilíbrio físico-químico, porque as quantidades estão ideais. Mas se eu invertesse, por exemplo, as quantidades de sal e de açúcar, ou a quantidade de água, ou dobrasse a quantidade de um deles, o que aconteceria? Eu desequilibraria aquela mistura, ok? Então é exatamente isso que acontece no nosso organismo quando as nossas energias entram em ativação. Elas pegam aqueles excessos que nós temos no organismo, esses excessos vão para o sistema linfático é a parte do nosso organismo responsável por capturar essas toxinas e liberar elas. E isso acontece durante todo o dia, mas acontece em mais de 60%, mais de 60%, ok? Incrível. Durante o sono. Porque é o momento onde você baixa a noradrenalina e aí os outros hormônios responsáveis por fazer esse trabalho são mais presentes. E aí ele começa a agir. Por isso que o sono tem essa importância. Você falou aí, doutor, eu coloco meu relógio para despertar às 10h30 para eu poder dormir e você agora às 7 horas você está de pé. Então, considerando um ciclo desse, você está dormindo aí mais de 8 horas, né? Então, você tem um bom ciclo de sono. Esse bom ciclo de sono faz com que você tenha essa reparação de metabolismo intracelular. Essa reparação, querido, você vai perceber também que você vai conseguir, além de dormir e descansar, você acorda no outro dia mais ativo. Você não acorda com aquela indisposição. Por quê? Porque o equilíbrio físico-químico do sangue melhorou a circulação e o ativou. A gente está recomendando sempre, né, aqueles 15 minutinhos de vibroterapia ao acordar e 15 minutinhos ao dormir para pessoas que não têm nenhuma patologia. E para quem tem alguma patologia, principalmente de caráter circulatório, a gente aumenta esse tempo. E esse tempo tem que ser de 25 minutos, tá? A gente recomenda, por exemplo, que a pessoa faça essa vibroterapia na posição Y. Que posição é essa? A pessoa fica deitada de costas, Paulo Júnior, sem uso de travesseiro, ok? Com as mãos espalmadas para baixo junto ao corpo e as pernas entreabertas. Esse desenho, né, mais ou menos isso que eu estou te mostrando aqui, do corpo, faz com que você gere uma circulação totalmente circular, né? Ela vai passar de uma região do pé, passar até a região da cabeça e voltar para o outro local. Inicia-se sempre da esquerda para a direita essa circulação, que é o processo da circulação sanguínea, tá bom? Então, a gente recomenda muito isso. E a gente tem observado, Paulo Júnior, que dentro dos processos de imunidade, os impactos têm sido muito significativos. E aí eu acho que a fórmula é fácil de ser lida pelos nossos distribuidores. Um organismo que tem melhor circulação funciona melhor. Se ele funciona melhor, tem as defesas do organismo mais eficientes, tá? De forma bem didática, é isso que acontece com o uso do produto com energia. Perfeito, doutor. Maravilhoso. Uma pergunta que eu tenho para o doutor, e eu fiz questão de anotar ela ontem, quando eu montava a pauta para a nossa conversa de hoje, em relação ao uso do infravermelho longo versus a melhoria nas nossas vitaminas, eu acho que na síntese de cálcio, em relação às nossas vitaminas. Vou explicar o porquê da pergunta. Quando nós desenvolvemos e nós colocamos no nosso produto o ILP, que é o infravermelho longo potencializado, aquele que tem um nível de uma abrangência e força maior, né? Aquele de porcelana. E quando nós colocamos essa última pastilha de infravermelho, cujo doutor participou de todo o desenvolvimento e estudo, que é a pastilha HE, então, o meu produto, o produto que eu dormi, doutor, ele ainda era da versão anterior. Né? E você sabe que a gente cria um amor pelo nosso produto, que mesmo fala assim, ó, vou te dar uma Ferrari. Quando você cria amor, fala, não, o meu tá tão gostoso. E aí, quando eu mudei para essa casa que eu tô agora, eu falei, não, eu vou mudar, eu vou colocar um produto novo. E aí, então, eu coloquei, na época, era o protótipo do Diamond. Nós ainda não tínhamos lançado, mas eu já tinha colocado aqui, colocado o protótipo do Diamond. Então, meu produto, ele acrescentou ILP e acrescentou essa nova pastilha, que é o HE.
Nesse mesmo processo, doutor, o doutor vai se lembrar que quando eu mudei para cá, eu estava passando por um processo de agise grávida, aquela correria toda, minha cabeça bastante atribulada, cheia de coisa na cabeça, foi justamente o período que eu cheguei no meu maior peso. Né? Quando eu mudei aqui, eu estava com 181 quilos. Legal, aí fiz todos aqueles exames, aquela bateria de exames, inclusive foi o doutor que pediu toda aquela bateria de exame inicial, e aí identificou que eu tinha obesidade e anemia. Eu tinha baixo ferro, baixo cálcio. Tipo assim, o oposto, né? Você olha uma pessoa com excesso de peso e fala, esse cara aí tem muita vitamina, mas o meu caso era o oposto. E aí foi pedido um exame que ele ia quantificar vitamina D, vitamina E, cálcio, ferro e tudo mais. Beleza. Comecei a dormir no produto, iniciei a atividade física, iniciei o tratamento, iniciei tudo e tarará, tarará, beleza, ok, sem suplementação. Resultado disso, a partir do momento que eu comecei a usar o produto, dentro de 60 dias, meu corpo ele começou, com a presença do infravermelho longo, eu reparei que meu corpo ele começou a diminuir queda de cabelo. Aos poucos eu comecei a reparar que o conjunto da atividade física, com alimentação mais balanceada, mas eu tive uma mudança gritante no meu sono. Gritante, gritante, gritante no meu sono. E quando os exames saíram, que a gente foi olhar vitamina D, vitamina E, foi olhar os exames, a gente teve um boom de uma melhoria gigantesca, mesmo sem suplementação. Eu queria entender, eu já vi o doutor falando algumas vezes sobre isso, mas nunca me atentei, e ontem e surgiu essa dúvida bem forte na minha cabeça, em relação às vitaminas que o nosso corpo ele precisa, né, o doutor já falou muito sobre isso, versus ao infravermelho longo, como ele auxilia nisso. Muito bem. Bom, existem estudos que mostram que o organismo, uma vez sobrecarregado de toxinas externas, eles acabam fazendo as ligações bioquímicas se tornarem cada vez piores, né? Então, pessoas, por exemplo, têm uma vida sobre grande elevação de estresse, é um exemplo clássico disso, né? Isso não é uma coisa que a pessoa procurou, né? Mas acabou acontecendo de ela ter esse elevado estresse e aí as ligações bioquímicas são literalmente destruídas. Com essas ligações bioquímicas destruídas ou ineficientes, não há como você fazer sínteses vitamínicas com base num organismo ruim. Então, aqueles alimentos que você ingere, suplementação, eles vão ser todos eliminados. Nosso organismo, ele não absorve vitaminas além do necessário. Então, se você precisa de 64 microgramas, por exemplo, de uma determinada vitamina, e você está ingerindo 100 microgramas, isso implica dizer que você vai colocar 32 microgramas fora, né? Geralmente eliminado pela urina, que de certa maneira você sobrecarrega os seus rins, né? Porque você está colocando ele para poder funcionar de forma além do normal. Então, quando a gente pega esse contexto, observa que o infravermelho longo, a gente tem dito aqui várias vezes, acho que o pessoal já até decorou isso, que a principal função do infravermelho longo ele tem função térmica, vasodilatadora e de equilíbrio físico-químico da qualidade do sono. Fora a analgesia e a ação anti-inflamatória, ok? Então, dentro desse contexto que a gente já conhece bem, o infravermelho longo, ao melhorar a qualidade do sangue, ele está melhorando a qualidade físico-química dele. O que é uma qualidade físico-química? Características físicas como densidade, como velocidade, como fluidez, viscosidade, são melhoradas na presença do infravermelho longo. Então, quando essas características físicas estão melhores, o seu sangue tem menos chance de coagulação, seu sangue tem menos chance de permanecer em estados sólidos em vasos muito, muito curtos ou de menor calibre. A melhora química do sangue significa dizer que a quantidade de água que vai estar ali presente vai ser ideal, a quantidade de sódio que vai ter vai ser ideal, a quantidade de glicose vai ser ideal, a quantidade de carboidratos vai ser ideal e por aí vai. Fazendo, então, com que você tenha, então, um fluido sanguíneo melhor. E esta fluidez sanguínea, ela é essencial, Paulo Júnior, essencial, essa característica de qualidade do sangue, para que você tenha uma imunidade eficiente em bom funcionamento. Quando isso está acontecendo, ao você ingerir uma vitamina C, por exemplo, ela vai encontrar um solo fértil, vamos chamar assim. Entendi. Ela
possa ser bem aproveitada. Imagina, Entendi. aqui nós temos na live de hoje dezenas de distribuidores que vieram do campo, né? Que eram produtores rurais, e aí eles sabem muito bem que pegar uma semente e jogar num solo que não tem fertilidade, a semente ou ela vai brotar e nascer uma plantinha doente, ou ela nem vai brotar, não vai nascer nada. Então a nossa ideia é semelhante. Quando você está com essa qualidade sanguínea, físico-quimicamente equilibrada, na presença do infravermelho longo, ao ingerir uma vitamina, seja oriunda do alimento ou de suplementação alimentar, você vai encontrar uma região propícia para que essa eficiência aconteça. Né? Então, todos os dias, por exemplo, eu, Dr. Glauson, ingere 500 miligramas de vitamina C, tá? Então, a vitamina C que eu estou ingerindo, ela já é a quantidade ideal que eu, Glauson, preciso. Se eu for ingerir 600 miligramas, o que, que vai acontecer? Aqueles 100 vão ser liberados pela minha urina. E eu vou perceber que quem ingere vitamina C pela manhã, logo a primeira urina após a ingestão sai bem amareladinha, né? Por qual motivo? Está eliminando o excesso de vitamina C. Assim, não sobrecarrega os rins, você provoca a síntese dela e você vai fazer com que haja outras ligações bioquímicas, como a do Perfeito. cálcio, que é muito importante. Para acontecer ligação bioquímica do cálcio, na presença do infravermelho longo, a gente sugere que a pessoa tenha em seu organismo vitamina D. Show. Porque não, ela não consegue. Então a gente sempre diz que a pessoa tem que estar ingerindo aí uma dose diária de vitamina D, C, B, B6, né? O cara médico aí na sua região pode fazer o exame, como o Paulo Júnior fez. Então, o Paulo Júnior hoje toma uma suplementação alimentar baseada naquilo que ele fez a análise. Utiliza o infravermelho hoje de maior potência. Quando ele fala do HE, em comparação ao ILP, ambas são excelentes partilhas, tá? Quem tem o ILP hoje pode continuar usando, não há necessidade de substituição dentro daquele prazo que a gente tem de garantia do nosso produto, né? Mas, se você quer algo mais ainda potencializado, só para você ter uma ideia, o ILP a gente consegue uma penetração de 1 centímetro, tá? Nos nossos tecidos. Já a HE, a gente consegue 1,5 centímetros. Então, é meio centímetros a mais, é 50% mais eficiente do que a anterior. Ah, doutor, então o Paulo Júnior tá tendo melhor tratamento do que o doutor Glaucio, porque o doutor Glaucio ainda é ILP. Não, não é isso. Até porque, assim, no imaginário das pessoas, de pessoas simples, que vocês vão falar isso hoje na hora da venda, vocês vão explicar que o infravermelho longo, ele é uma terapia que age de forma preventiva e também age de forma a tratar. Mas, doutor, é possível então esse infravermelho provocar alguma doença na pessoa, já que ele também é tratativo? Porque se eu tomar um medicamento sem precisar, eu posso gerar uma doença. Isso. O infravermelho não é medicamento. O infravermelho é uma energia que quando você está no colchão, ela passa por você, depois que você sai do colchão, ela não acompanha você para casa, tá? Então, o que, que vai acontecer? Se você está utilizando o ILP ou o HE, já está calculado a dose diária e necessária para ativação metabólica. Sendo que uma vai ativar mais rápido, então você vai ter uma eficiência mais rápida, que é o caso de quem está usando o Diamond hoje, ok? E aqueles que estão utilizando outros produtos vão ter a mesma ativação, só que num período maior, tá? Então não vai te provocar nenhuma doença o E uso de o efeito é o mesmo, né, doutor? exatamente, só que com semanas diferentes, né? Eu atendi um casal há poucos dias, há poucos meses, e esse casal estava com dificuldade de adaptação, né, ao uso do produto. E uma das adaptações que esse casal tinha, somente a esposa, era em relação ao infravermelho, que é raríssima, né? O que que ela sentia? Ela sentia um pouco de calor na perna, logo na primeira semana que estava usando. E aí a gente foi explicar o que que é o infravermelho. Ela é uma onda de calor, que ela é praticamente imperceptível em 100% das pessoas. Mas cerca de ali uma ou duas pessoas desse grupo
podem sentir um pouquinho de calor. Como amenizar esse processo de adaptação? Apenas aguardar o tempo de resposta, que pode variar de 7 até 90 dias de adaptação ao uso de um produto como esse. Perfeito, muito bom. Doutor, uma última pergunta. Que surgiu aqui já várias pessoas. Vou abrir aqui a nossa caixinha de perguntas, tem mais de 80 perguntas, mas tem uma pergunta que ela está muito repetida aqui, em relação a diabetes. A gente sabe, doutor, que existem algumas patologias que elas conseguem ser quantificadas a olho nu, né? Eu brinco assim que o nosso produto ele tem alguns benefícios que eles conseguem ser observados imediatamente o resultado, como é o caso da hipertensão, né? É um processo muito comum, como o doutor já explicou, uma pessoa com hipertensão, você aferir a pressão arterial dele, no início da visita, fazer ali 20 minutos de massagem, daquela massagem contínua, com a intensidade média para alta. Depois de 20 minutos de massagem, como a intensidade era de média para alta, você vai ter o relaxamento muscular, você vai ver que a pressão arterial caiu 3, 4 pontos, como já aconteceu comigo, de estar na casa de um cliente, a pressão dele ser normal, doutor, 16 por 10, 17 por 10. E aí fazer a vibroterapia, tadinho, ele até dormiu sobre o produto, 20 minutinhos dormiu, a hora que a gente mediu a pressão arterial, 12 por 8, 11 por 8, legal, aquilo lá é fantástico, show de bola. E a diabetes, ela é do mesmo jeito, do ponto de vista de que quando você faz ali 1, 2, 3 noites sobre o produto, aquela canetinha, lembra a canetinha que a gente coloca no dedo lá e mede de manhã a glicose? Acho que é a glicose, né, que mede de manhã. A insulina que mede de manhã. Eu já tive muito cliente, doutor, que a esposa me ligou, Paulo, o que aconteceu? Ele acordava de manhã com 120, 130, 150, tá acordando de manhã com 9, acordando com 90, acordando de manhã com 100, caiu demais, e a gente fica curioso. Qual é o processo, doutor, que faz isso? É uma tecnologia, é o conjunto de todas? O que é? Eu diria para você assim, que o conjunto da obra, né, é que faz a beleza do artista, tá? E eu acho que esse é o caminho, né? Mas a gente poderia dizer que nesse caso específico do açúcar, eu acho que está ligado, não, tenho certeza que está ligado ao tempo que você passa melhorando a qualidade do seu sangue. Que nós estávamos, o debate que nós abrimos hoje, tá? Açúcar, a glicose, ela é uma substância que, quando misturada no sangue, ela deixa o sangue mais viscoso, né? E essa viscosidade diminui fluidez e o sangue, a glicose, Paulo Júnior, a gente precisaria fazer um aprofundamento aqui bom, mas eu quero fazer esse aprofundamento assim. A glicose, ela é um ativador energético dos mais importantes no nosso organismo. Nós não podemos ficar sem açúcar no nosso organismo. Mas Quem ela ama doce igual eu, doutor, adoro escutar isso, viu? só tem um detalhe. Ela é altamente inflamatória. O açúcar é altamente inflamatório. Ele é um veículo, Paulo Júnior, que as células que estão se multiplicando, elas precisam de energia para se multiplicar. Então, elas ancoram em glicose, em cadeias de glicose, para poder se multiplicarem. Para você ter uma ideia, células que se multiplicam desordenadamente, como células cancerosas, elas se multiplicam na presença de glicose, né? Então, o açúcar, ele é maléfico ao sangue por esses aspectos, pelo aspecto da maior velocidade da multiplicação celular e pelo aspecto de ser um veículo inflamatório no nosso organismo. Nossa, doutor, é por isso que alguns médicos, como lá o doutor Baracá, defende, no caso do tratamento de câncer, a dieta cetogênica, né? O corte de alguns alimentos como açúcar, né? Entende? Né? Então, assim, a gente suspende ou diminui a quantidade de açúcar, porque determinados cânceres, não são todos, mas determinados cânceres adoram se multiplicar na presença de glicose. Tanto que quando eu vou fazer o exame aqui dos meus pacientes, utilizando uma técnica chamada PET-CT, né? A gente utiliza um marcador tumoral. O marcador tumoral é uma radiação que vai encontrar o tumor. E esse marcador tumoral utiliza o FDG18, que é fluodesoxoglicose.
Então, eu faço uma mistura radioativa na presença de uma cadeia de glicose para poder encontrar o tumor. Para você Incrível. perceber como os tumores adoram se movimentar na presença do O açúcar. doutor usa como isca no anzol doce. É mais ou menos isso aí. Então, pessoas, por exemplo, que têm tumores pelo corpo, elas têm maior necessidade de ingerir açúcar. E aí, voltando na tese do produto. No meio da nossa live de hoje, nós falamos que o infravermelho longo, ele tem grande eficiência para se fazer o quê? Melhorar a qualidade físico-química do sangue. Aonde é que está essa glicose aumentada nesse paciente? No sangue. Então, esse infravermelho que está fazendo esse papel. Agora, não dá para deixar de lembrar que existe um rapaz aí nessa história muito importante, que chama-se energia quântica, né? Muita gente não tem usado a energia quântica, Paulinho, e ela é importantíssima. Por quê? Vamos voltar aqui de novo. O infravermelho vai melhorar a qualidade físico-química do sangue, combinado? Só que vai sobrar esse excesso de açúcar ali ainda no sangue. E ele tem que ir para algum lugar. Não vai sair na urina, Paulo Júnior. Não sai no suor, Paulo Júnior. Não sai nas fezes. Precisa ser capturado pelo sistema linfático. É a energia quântica que rotaciona as moléculas de água para aquelas moléculas de glicose se juntarem a ela e o sistema capturar. Então perceba que é o conjunto dessas duas que vai melhorar esse processo. E aí a gente poderia, inclusive, dizer que tem melhorias adjacentes. Como a pessoa está ali deitada no produto, dormindo bem, a pressão arterial diminui. Quanto menor a pressão arterial, mais eficiência do seu sistema linfático, entendeu? Você pode também lembrar que a pessoa que está fazendo vibroterapia facilita a movimentação desse líquido. Então, a gente considera que é o conjunto da obra, as energias em conjunto, mas a gente pode separar que cada uma tem uma ação. Então, doutor, então pessoas que utilizam o nosso produto não terão diabetes? A gente não pode fazer essa afirmação, porque diabetes é uma doença crônica, em que a pessoa desenvolve isso ou ela nasce com isso, e a gente está falando de quê? De melhoria sintomática, né? Das crises, da diminuição de crise. Então, os pacientes vão continuar sendo assistidos pelos seus médicos e nossa recomendação é sempre, vocês não fazem isso, né? Ou eu quero puxar a orelha de vocês. Quando vocês tiverem uma melhoria como essa, me ajudem lá no com o médico de vocês. Olha, doutor, ele vai se surpreender, mas suas taxas estão todas baixas, o que que você fez? Você fala, eu estou utilizando um produto terapêutico. O senhor já tem? Por que você não faz isso para o seu médico, né? Você É. já tem um? Deixa eu te mostrar aqui. Eu posso lhe fazer uma visita? Posso apresentar? Faz isso, tenta fazer, entendeu? Existem muitos profissionais, colegas nossos aí, que estão precisando utilizar esse produto para Preciso diminuir. dormir bem, né, doutor? A carga de estresse é alta, né? Você sabia que tem cirurgias, Paulo Júnior, que são suspensas porque o colega está sem dormir há alguns dias e tem tremores na mão? Nossa. É verdade, isso é A recorrente. carga de estresse é muito grande, né, doutor? Exatamente. Aí você tem tremores, como é que você opera alguém com tremor? Então, finalizando essa discussão da glicose, é assim que funciona. Presença de infravermelho, agindo durante pelo menos 8 horas da noite, fazendo com que essas moléculas em excesso, tá, que estão no seu organismo, vão ser metabolizadas, capturadas pelo sistema linfático e eliminadas gradativamente. Não é no Show. piscar de olhos, mas já nas primeiras sessões a gente já percebe bons resultados. Muito bom, doutor. Agora só resta te agradecer por essa manhã maravilhosa, riquíssima de informações. A gente só tem mesmo a agradecer. Nós temos muita coisa boa, doutor, que eles ainda não estão sabendo, viu? Eles não estão sabendo ainda, doutor, não estão sabendo. Ontem, em contato com o Dr. Glauson, nós já temos a data do nosso curso oficial com o Dr. Glauson. Ontem nós estávamos revisando as apostilas. Falando nisso, doutor, parabéns, cara, que apostilas lindas que ficaram.
As apostilas ficaram perfeitas, muito bom. Quero lembrar cada um de vocês, agora daqui a pouquinho nós temos reunião nacional de graduados, para todos os graduados da empresa, doutor. Teremos lançamento de algumas coisas muito boas, teremos aí essa semana. Quero lembrar vocês também que nós precisamos que cada um de vocês peguem esse compromisso de estar aqui no Bom Dia Teralife. O doutor sabe o quanto ajuda no crescimento, né, doutor? O quanto contribui para o crescimento. E é isso, doutor. Se despede da galera aí. Esperamos a semana que vem o doutor aqui com a gente de novo. Bom, agradeço a todos e a todas, né? É sempre um prazer estar com vocês. Quero deixar aqui um recadinho importante, né? Nos últimos dias eu tenho sido recebido, assim, dezenas de pedidos de informações pelas redes sociais, pelo WhatsApp, e mais uma vez eu quero pedir desculpas, mas a gente não pode enviar pareceres por esses locais, nós temos um ambiente correto para isso, que é por intermédio do saque da indústria, né? Então, por mais que vocês me falem que são graduados Teralife, eu não tenho como fazer essa confirmação por aqui, mas o saque tem, tá bom? Muito obrigado pelas quase 300 pessoas que assistiram simultaneamente esta live, todos aqueles que estavam na sala de casa aí, obrigado por me deixar entrar nesta manhã em seu lar. Isso só mostra a confiança que vocês têm na gente e nos produtos da Teralife. Um beijo no coração. Tchau. Valeu. Valeu, querido. Deus abençoe muito. Excelente semana, doutor. Deus abençoe muito. Que tenha uma semana de benção. Galerinha, Deus abençoe vocês. Aos graduados, espero vocês até daqui a pouquinho. Deus abençoe. Valeu.